Seu filho não faz birra para te irritar. E o quanto antes você entender isso, menos você irá se perder como pai. Por quê? Birra não é manipulação, birra é comunicação. Só que não é uma linguagem que você aprendeu a escutar. E vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Exatamente. O que a gente aprendeu a entender como birra, vindo pelos nossos pais, das nossas criações, dos antigos, era o quê? Birra era manipulação, birra era mau comportamento, birra é uma criança mimada, birra é um monte de coisas que na realidade não é. Hoje, estudos mostram, a neurociência mostra, a ciência mostra, a pedagogia, a psicanálise mostram que a birra faz parte do processo de amadurecimento da criança. Exatamente isso. Ela está em processo de amadurecimento. Do 0 aos 7 anos, a criança cresce muito, ela se desenvolve muito. É um período muito intenso para a criança e passa muito rápido, gente. Só que a gente tem períodos. Então vamos supor, do 0 aos 6 meses, qualquer choro, não sei o que, não é birra, é choro. Ela se comunica pelo choro. Dos 6 aos 12 meses, também se comunica pelo choro, mas aí já tem outros desafios apontados nesse lugar. Mas a partir de 1 ano, começa a surgir a tal da birra, mas ainda assim não é birra, não é um mau comportamento, não é manipulação, ela não é mimada, ela não está testando seus limites, ela só está tentando se regular. Exatamente isso. Birra é falta de regulação. A criança não sabe se regular ainda. O cérebro dela está em desenvolvimento. No começo, o cérebro dela é um cérebro muito mais voltado para as emoções, para os instintos, para a sobrevivência. Conforme ela vai crescendo, ela vai despertando o cérebro racional. E conforme ela vai despertando esse cérebro racional, ela vai começar a entender as coisas. Só que ainda assim ela não consegue. Do 0 aos 7 anos, onde mais acontece esse período, onde ela está se regulando, se entendendo. Então, quando uma criança entra em birra, vamos dizer assim, ela não está tentando te manipular, ela não está tentando acabar com seus limites, mostrar que você é um pai que não sabe educar. Muito pelo contrário. Ela está tentando se regular, ela está tentando entender os sentimentos dela, ela está tentando entender o que está acontecendo com ela. E como ela não sabe lidar com isso, ela explode. E aí ela explode, ela cria a birra. Exatamente isso. Eu sei que o seu filho vai gritar, vai chorar, se joga no chão, e o que acontece dentro de você é o quê? Você trava, você explode, você quer que aquilo acabe o quanto antes, porque você está com medo do julgamento alheio, vergonha se isso está acontecendo em público, porque em público é o pior momento. Você acha que, ai, o que estão pensando de mim? Ai, será que eu não sou um bom pai? Ai, será? Nossa mente entra, liga aquele famoso para os outros e foca no seu filho. Acolha o seu filho naquele momento. Cuide dos sentimentos do seu filho naquele momento. Olhe para ele naquele momento. Se ele explodiu, algum motivo tem. Ele não soube lidar com uma frustração, ele não soube lidar com um não, talvez. Ele não soube lidar com alguma coisa. E tá tudo bem. Quantas vezes nós adultos não sabemos lidar com isso? Mas ele não sabe se regular ainda, ele não sabe entender as suas emoções e os seus sentimentos. Então acolhe e muitas vezes nomeie o sentimento para ele. Dê um passo ali, apoie ele nisso. Porque se você entrar naquele lugar que a gente entrava, ou que os nossos pais entravam, do quê? De você explodir, de você gritar, de você não ceder porque acha que a birra é uma manipulação, e aí você vai enfrentar a birra, o que vai acontecer? Você vai se sentir culpado depois, porque você não queria ter gritado e gritou, porque você queria ter tido paciência e não teve. Esse é o grande problema. Então, calma, respira, senta, acolhe o seu filho e entenda: não é nada contra você. É ele mesmo tentando se regular. Mas se aquilo que você chama de birra é uma criança que ainda não sabe lidar com a frustração, ela não tem maturidade emocional. Ela não sabe nomear o que ela sente. Ela não sabe se regular sozinha. É tudo isso que eu estou te dizendo aqui, gente. E quando isso tudo transborda, quando ela chega num limite, vira este comportamento,
vira birra, vira explode. É a panela de pressão. Explodiu. Por quê? Porque a pressão foi tão grande ali que ela aí ela começa a extravasar de alguma forma, e a forma dela é pela birra. O problema não é a birra, é o adulto que não consegue sustentar a sua própria emoção e a emoção da criança. Porque na hora que seu filho perde o controle, o que acontece? Você perde junto. E não é isso que a gente quer, não é isso que vai apoiar o seu filho. Isso vai virar um descontrole generalizado, vai virar um caos. E aí vai virar um duelo de desconfortos, onde alguém precisa vencer. E quem vai vencer? Você adulto, com certeza. Porque você é mais forte, você tem um monte de outras questões, mas é isso que a gente não quer. Isso não é sobre o seu filho, é sobre o quanto você aprendeu ou não a lidar com o que você sente. Porque ninguém te ensinou isso. E é isso que eu estou propondo aqui. Te ensinaram a parar de chorar, te ensinaram a engolir o choro, te ensinaram a se calar, te ensinaram a não entender as suas emoções, te ensinaram a não saber sentir o que você sente. Exatamente isso. Não te ensinaram a lidar com as suas próprias emoções. Tá tudo bem. Eu também não fui ensinado para isso. A gente aprende juntos aqui, a gente constrói, a gente melhora. A gente não precisa culpar nossos pais, nossas mães por causa disso. Eles eram o melhor que eles tinham ali, com a educação que era da época. Mas hoje teve muitas mais teorias, temos muito mais pesquisadores, temos muitas opções. E isso não cria um filho Nutella, muito pelo contrário. Porque antes de tentar acabar com a birra do seu filho, você precisa aprender o que ela está tentando te dizer. Porque comportamento é só a ponta do iceberg. A emoção é a raiz. E é isso que eu estou te falando. Se você quer aprender a olhar além do comportamento, se inscreve aqui no canal. Porque aqui a gente vai na raiz, aqui a gente vai aprofundar, aqui a gente vai olhar para dentro, como a gente olhou nesse vídeo. Ele foi curto, ele foi rápido, mas ele foi certeiro. Por quê? Porque quando a gente explode, não é o nosso filho que está explodindo, somos nós, é a nossa criança que explode lá atrás. E a gente precisa olhar para isso. Então, se inscreve aqui no canal, me acompanhe, deixe seus comentários, suas dúvidas, quem sabe elas viram um vídeo aqui para a gente conversar. Conversamos juntos, de pai para pai, de pai para filho, de pai para pai. Até a próxima.